Agora sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ai, que bom. Boa tarde a todos. Sim, estamos ouvindo. Tudo jóia, e vocês? Tudo bem. Tudo bem com vocês? Muito bem, vocês estão me ouvindo também? Deixa eu Sim, tirar tranquilo. aqui os banners. Matheus, Perfeitamente. só me fala como E aí, vai pessoal ser que o está nos evento. assistindo, estão nos ouvindo? Tá tudo tranquilo? Acho que sim. Eu falo sim. Tô só querendo Pensou, saber como que vai ser o esquema aí. Tá. Eu apoio tudo aqui online, operando aqui o stream. E como que a gente pensou? Primeiro, colocar esse debate sobre a questão da contribuição das universidades, como que elas estão se colocando nesse cenário de enfrentamento à pandemia. E aí o Amadeu vai trazer algumas informações lá dos Estados Unidos, de onde ele está falando, e aí a gente faz um comentário, para a gente ser sempre fazendo uma coisa dinâmica. Aí depois eu queria que vocês apresentassem o que o Instituto de Química e o que a farmácia estão contribuindo aqui na questão em Araraquara, no momento da Covid na cidade de Araraquara, e a gente faz um comentário, e se tiver pessoas comentando, se tiver as pessoas seguindo a gente no debate, a gente vai passando as perguntas, eu coloco as perguntas aí na tela, todos vocês vão ver, e aí a gente vai fazendo esse bate-bola. Pode ser? Me fala uma coisa. Isso para o pessoal estar assistindo é pelo Facebook só. Estão me perguntando isso. Pelo Facebook. Eu só consigo liberar uma plataforma. Isso. Se vocês quiserem, eu passo agora o link por aqui no diálogo dentro da plataforma. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Que eu vou pegar já. E passo no grupo aqui também. O link para todo mundo acompanhar. E vou colocar aqui na nossa conversa também, aqui dentro. Chegou aí? Chegou, já enviei. Legal. Bom, então deixa eu fazer as apresentações. Quero dar uma boa tarde, agradecer a todos que estão aí nos acompanhando nessa live, nessa iniciativa que a gente está tendo de contribuir com a Marcha Virtual pela Ciência da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Eu sou o Matheus Santos, eu sou doutorando em Política Científica e Tecnológica, lá no Instituto de Geociências da Unicamp, e conversei aqui com 3 professores que têm aí uma experiência do ponto de vista de conhecer e de colocar a mão na massa, principalmente aqui em Araraquara, na questão do combate à Covid-19. Então, apresentando rapidinho, eu vou falando o nome, sozinho, aparecendo o nome ali. Não. Nós estamos aqui com a professora Silva, ela é professora titular e diretora do Instituto de Química da Unesp de Araraquara, especialista em química de produtos naturais, isolados a partir de plantas ou de micro-organismos marinhos, que possam ser úteis para o desenvolvimento de novos medicamentos. Obrigado, professora. Estamos aqui com o professor Amadeu Moura Bego, né, Amadeu? Professor do Instituto de Química da Unesp de Araraquara, coordenador do programa de mestrado profissional em Química em rede nacional, especialista em educação para a ciência, com ênfase na formação de professores, e é professor visitante lá em Harvard, está falando direto dos Estados Unidos. E também a professora doutora Ana Marisa Fusco Almeida, é professora associada e livre docente. Espera só um minuto que
tem gente que não acompanha, que eu estou lendo no outro celular. É professor associado e livre docente em micologia pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, onde também é vice-diretora. Experiência na área de micologia e microbiologia, com ênfase em biotecnologia aplicada à saúde e microbiologia médica. Então, temos 3 professores especialistas aí na área de ciências biológicas, que eu queria agradecer pela atenção, pelo carinho que vocês deram em se dispor a esse diálogo, conversa, para a gente aí contribuir pela marcha virtual pela ciência e, quem sabe, a gente colocar um pouquinho do nosso salzinho nesse momento histórico que estamos vivendo e estamos escrevendo, cada um na sua dimensão, mas certeza que está cada um contribuindo de maneira objetiva. Então, para começar aí, para todo já ir se familiarizando, eu queria muito que o professor Amadeu abrisse o debate, depois eu passo para as professoras fazerem os comentários sobre a contribuição das universidades à Covid-19. O professor Amadeu trazer essa experiência dos Estados Unidos e, logo em seguida, tratar especificamente o que está acontecendo aqui em Araraquara. Vamos bater o que está acontecendo aqui em Araraquara, com a contribuição do Instituto de Química e da Faculdade de Farmácias. Amadeu, a palavra é sua. Muito bom, Matheus. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Estão me ouvindo? Normal? Sim? Tá. Normal. Aqui trava um pouco a imagem para mim, mas acho que deve ser a internet, né? Bom, então vamos lá. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Embora eu esteja longe, mas pelas redes sociais, pela internet, estou bastante conectado. Conectado com Araraquara, né? Minha terra natal, com os amigos todos, e bastante preocupado com o que eu estou vendo aí, a evolução dos casos no Brasil, e daí particularmente no estado de São Paulo e na nossa querida Morada do Sol. Por isso eu até tenho um contato grande com o Matheus, né? A gente tem pensado sobre como que Araraquara poderia agir, algumas ideias a gente foi dando ao longo desses meses todos. E aí, quando surgiu esse convite, eu achei que foi uma oportunidade bem interessante para a gente discutir a importância da universidade, da ciência e tecnologia, e depois a gente pensar nas ações que a Unesp de Araraquara vem fazendo. Eu acho que é bem interessante, Matheus, ressaltar, assim, como tem sido o papel da universidade, como tem sido o papel, vamos dizer assim, desse espaço de produção de conhecimento, desse espaço de produção de tecnologia, de novas práticas, mundo afora. E aí depois eu vou ilustrar, a gente já começou a conversar um pouquinho antes da gente iniciar a nossa live aqui, né? Eu vou ilustrar o caso particular aqui da Universidade de Harvard, do MIT, né, que é onde eu estou com contato, que eu acho que acaba mostrando bem, assim, o papel de uma universidade e como que a universidade, se ela tiver uma integração com o poder público, a gente poderia ter ações muito mais assertivas, né? Então, nesse contexto negacionista, de negar a importância da universidade, negar a importância da ciência, negar a importância dos modelos epidemiológicos, né? Acho que talvez esse exemplo que eu vou ilustrar aqui, para a gente iniciar a nossa conversa, seria bem interessante, né? Eu estou, nesses 6 meses aqui, participando como professor visitante aqui na Universidade de Harvard. E Harvard, para quem não conhece, fica perto aqui da grande capital de Boston, mas numa cidade um pouco menor, que é chamada de Cambridge, dentro do estado de Massachusetts. Cambridge é uma cidade, basicamente uma cidade universitária. Perto de Boston, é uma cidade pequena, tem aproximadamente 200 mil habitantes,
e desses 200 mil habitantes, a gente tem uma grande quantidade de universitários, professores. Então, a cidade, ela respira, mesmo porque tem duas das grandes universidades mundiais, né, que é o MIT e a Universidade de Harvard. Harvard tem aproximadamente 20 mil alunos, então é uma universidade assim, gigante aqui, com muitas faculdades, muitos institutos, e sendo que desses 20 mil alunos, aproximadamente 30% é formada por estrangeiros. Então você veja, diante de uma situação de pandemia, uma cidade, vamos dizer assim, pequena, com muitos estrangeiros, você poderia ter uma condição extremamente propícia para que seja um foco de transmissão, né? E olha que interessante, a Universidade de Harvard, como ela tem várias parcerias, inclusive com a China, né? Tem vários chineses aqui, estudando aqui, em vários institutos e faculdades. A gente vai, quando podia antes, né? A gente ia para os espaços públicos, para o jardim daqui, ou para qualquer outro evento, você encontra bastante chinês, muitos orientais, gente do mundo inteiro, na realidade, né? E aí o que aconteceu? Assim que já saíram as primeiras notícias, eu estou aqui desde o comecinho de fevereiro, antes de ser decretada a pandemia pela Organização Mundial da Saúde, Harvard já tinha uma comissão para acompanhamento diário, eles montaram uma comissão para acompanhamento diário de como estava acontecendo à época a pandemia lá a epidemia lá na China. Depois disso, assim que foi decretado, acho que, se eu não me engano, dia 16 de março, né, ou 13 de março, depois eu posso pegar com um pouco mais de precisão essa data. Mas na primeira quinzena de março, a pandemia pela Organização Mundial da Saúde, a gente já tinha uma força-tarefa aqui, atuando junto com o poder público local da cidade de Cambridge, integrada entre as universidades que nós temos aqui, na cidade de Cambridge. Então, foi assim, e aí eu vou, não para ficar dando como o melhor exemplo a ser seguido, ficar exaltando coisas desse tipo, mas só para ilustrar, quando você tem uma integração entre poder público, universidade, né, e informação embasada, científica, sem negacionismo, muito articulado, como que as coisas acabam acontecendo e você evita tragédias maiores, né? Veja só, eu fiquei impressionado com a velocidade de atuação aqui. Então, assim que foi decretada a pandemia, eles já têm, quando você entra aqui na universidade, você já cadastra o seu celular, eles já tinham um sistema de disparo de mensagens, SMS, em massa, para toda a comunidade universitária e para os habitantes aqui, né, da cidade de Cambridge. A ausência de ruído no discurso. Então, reuniões dessa comissão, essa comissão em integração com o poder público local, sem narrativas paralelas, coisas desse tipo. Informações sempre muito transparentes, muito diretas, muito precisas, a ausência de, como eu disse, né, de narrativas paralelas, e ações coordenadas e efetivas. Foi, assim, muito interessante. Tanto que a semana posterior ao que foi decretada a pandemia, nós teríamos aqui, né, na universidade, né, em todas as universidades, o que a gente chama de Spring Break, né? E muitos alunos saem para passear, alguns vão para a Flórida, para a Califórnia, e muitos outros estudantes voltam para suas cidades natais, ou então para o seu país mesmo, né? Para aproveitar essa semana de férias de Spring Break. Então, o que aconteceu? Como foi decretada a pandemia, o Spring Break era a próxima semana, ou 2 semanas depois,
a ação coordenada já foi no seguinte sentido: precisamos diminuir, porque tem muitos dormitórios aqui de estudantes, tem muitos estudantes do mundo inteiro, então a densidade populacional e universitária aqui na cidade, ela é altíssima. Então você imagina vários prédios com vários estudantes, aqueles prédios onde você tem dormitórios, né, onde ficam 3, às vezes 4 estudantes por dormitório, vários prédios nesse sentido, mais a cidade aqui pequena. Precisava ser tudo muito coordenado, sem muito desespero, mas ao mesmo tempo tudo muito ajustado, para evitar aglomeração, pânico, coisas desse tipo, e conseguir ter um sistema para você evitar a alta contaminação, sendo que, quando decretou a pandemia na Organização Mundial da Saúde, a gente já tinha um relato de um ou outro caso suspeito. Então, se demorasse para agir, se ficasse duvidando o que é uma pandemia ou não, se ficasse com dúvidas sobre o que é crescimento exponencial ou não, e coisas desse tipo, você teria todos os elementos para que ser um foco grande de transmissão, e a gente teria uma situação muito parecida com o que aconteceu em Nova York, né? Então, para vocês terem uma ideia, esse que eles chamaram de Outbreak Response Team, né, essa equipe de resposta ao espalhamento, né, do vírus, eles foram tão rápidos e tão eficientes, e a integração com o poder público foi tão coordenada e tão articulada, que eles geraram documentos muito rápidos, que enquanto você tem a situação lá de Nova York, que você teve aqueles números terríveis, né? Aquela situação onde a gente viu aquelas imagens muito impactantes, né? De vala comum, de ter que deixar corpos refrigerados e tal. A cidade aqui de Cambridge, com essa diminuição da densidade populacional, com essas ações de integração, ela já está agora num platô, né, já desacelerou completamente o processo de transmissão, e essa é a primeira semana onde a gente está tendo a diminuição da velocidade de transmissão do número de casos. E a cidade aqui, ela tem apenas 808 casos, com 63 mortes. Dentro desses 63, uma situação bastante particular, que atingiu um local que tinha idosos, né, que moravam como se fosse um asilo aqui, e aí ali você teve um problema focado ali, né? Então você veja a importância da universidade com conhecimento científico rigoroso, em articulação direta, ou as universidades aqui, né? Aqui a gente tem 4 grandes universidades, com o poder público, ausência de ruído, ações muito bem calibradas, documentos muito específicos, a utilização da mídia para propagação dessas informações, e de 20 mil alunos você tem pouquíssimos casos que aconteceram de transmissão, porque eles aproveitaram para diminuir o Spring Break, para diminuir a densidade populacional aqui da cidade. Então, a gente que permaneceu aqui na cidade de Cambridge, a cidade está bem mais vazia. Quando você sai, né, usando máscara, tomando os cuidados, você vai num mercado, vai para outro local, assim, você não vê aglomeração, respeito, né, aquela distanciamento social. Agora, a obrigação das máscaras, todo mundo usando máscara e tal. Então, veja, os Estados Unidos, que é o maior foco, né, os maiores números, os maiores casos, as grandes tragédias aconteceram em alguns estados aqui, em particular, isso que eu estou chamando de uma ilha, né, uma ilha dentro dos Estados Unidos, onde a gente está aqui, por sorte, né, acabei ficando nesse local em específico.
você teria todas as condições pela alta comunidade internacional aqui, por grande fluxo de voo, de pessoas que vêm para a Universidade de Harvard, para o MIT, vai e volta, muitas viagens, né? E eles conseguiram dar conta e evitar o mal maior pela importância da ciência, pela importância do conhecimento sistematizado e pela autoridade da universidade como um espaço de, vamos dizer assim, legitimado, né, para produção de conhecimento e no debate público. Aí, junto com isso, a gente teve várias outras medidas, como, por exemplo, o ensino remoto, o esvaziamento do campus. A gente tem um grande centro de epidemiologia aqui, em parceria com a China, inclusive um dos professores desse centro de epidemiologia, ele é chinês. Vários modelos de predição foram produzidos, aquele famoso, né, de que a gente vai ter 3 ondas aproximadamente desse espalhamento, de como seria necessário um lockdown no começo, e como fazer a abertura, e quais são os critérios para você ter a abertura do comércio, e assim sucessivamente. Eles garantiram salário, né, porque a universidade aqui ela é privada, né, garantiram o salário de todos os professores, já entraram num regime de teletrabalho, garantia de salário para todos os terceirizados, os contratos não foram rompidos. Essa foi uma outra coisa interessante. O Health Services aqui, que a gente tem na universidade, já criou uma equipe de testagem, de produção de teste, de testagem de sistema drive-thru, formatura antecipada do último ano dos estudantes de medicina, residência antecipada de alguns estudantes de medicina para aumentar o número de trabalhadores da linha de frente. Como eles esvaziaram os dormitórios, muitos dormitórios ficaram praticamente vazios, né? Eles realocaram alguns estudantes que não tinham lugar para onde ir, né? Colocaram num local específico, e alguns dos dormitórios viraram dormitórios gratuitos para os médicos. Então, os médicos, para não ter que voltar para casa, não colocar em risco seus familiares e tal, eles ficaram nos dormitórios aqui de Harvard gratuitamente desse período. E uma ação agora social, pessoas em vulnerabilidade social aqui, um outro dormitório foi disponibilizado para essas pessoas em vulnerabilidade. Então, pessoas de rua, outras pessoas que não tinham para onde ir, para evitar a contaminação, principalmente no centro da cidade aqui, foi destinado para esses estudantes. Além de ações de saúde mental, departamento de psicologia, yoga, meditação, tem até, por meio de Zoom, da plataforma Zoom, né, danças com grupos, então o pessoal se divertir e tal, e para ajudar nesse sistema de confinamento. Então, assim, apesar dos pesares desse grande problema acontecendo mundialmente, eu pude vivenciar um caso particular de como é importante o conhecimento científico, a ciência, a tecnologia e essa integração universidade-poder público, universidade-sociedade. Foi, assim, algo bastante impressionante, e os números todos mostram, enquanto você tem casos bastante preocupantes nos Estados Unidos como um todo, a cidade aqui de Cambridge, ao lado de Boston, em Massachusetts, que é um outro foco aqui, né, de transmissão, não chegou a 1.000 casos, já atingindo o seu pico e caminhando agora para declinar. Então, eu gostaria de abrir meio que com essa situação, não para ficar trazendo exemplos impossíveis, ou como eu falei com o Matheus, né, com síndrome de vira-lata, nada disso, mas só para mostrar um exemplo da importância da universidade e da importância particular do discurso, vamos chamar assim, né, do discurso de autoridade da ciência
frente a uma situação extremamente complexa como essa, que é a de uma pandemia, né? Acho que é isso. Eu não sei se aconteceu aí para vocês também, mas o Matheus... Vocês estão me ouvindo? Eu não estou enxergando a imagem do Matheus. Eu recebi uma mensagem agora de que está tendo um grande fluxo no Facebook e no YouTube. E estão tendo muito problema, fluxo nacional. Estou tentando voltar com o celular e eu estou falando com vocês do computador. Então, eu estou tentando reacionar as coisas aqui, mas para a gente não parar, a gente continua o debate. Obrigado, Amadeu, por esse panorama do que está sendo feito, principalmente fora do Brasil, como isso tem impactado também no sentido de como a gente pensa o papel da universidade, já que isso talvez seja uma grande experiência para o Brasil, algo que a gente não tenha olhado ainda. Então, eu queria já passar para a professora Ana Marisa, em cima do comentário do professor Amadeu, no sentido da gente formular essa crítica do papel da universidade, como a Faculdade de Farmácia, aqui na cidade de Araraquara, tem visto essa questão, como tem pensado a sua contribuição e como tem sido a construção disso nessas últimas semanas. Bom, nós, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, eu queria agradecer primeiramente, né, o convite. Eu acho muito importante, né, nós conversarmos e debatermos a respeito dessa situação, colocando a universidade que é fonte inesgotável de qualquer tipo de estratégia de preservação da vida, né? A universidade, esse é o papel dela, né? É o papel de trazer o conhecimento a serviço da humanidade, no conhecer, para que possamos sobreviver, é a vida humana, né? Tudo está em torno da vida. Então, é por aí o pensamento de nós, né? Vamos dizer assim, que das autoridades de ciência, das quais nós devemos ter uma credibilidade máxima, né? Sem isso, hoje, como estaríamos, né? A nova onda de resgate da universidade, da credibilidade na ciência, teve que vir, infelizmente, através dessa tragédia, né? Então, infelizmente, mas como é que a gente tem contribuído? Bom, eu só vou contar uma história rápida, né? Como é que começou tudo? Então, lá na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, nós tivemos o caso de uma aluna que voltou do Japão, e alguns alunos que estavam voltando também no campus da China, bem no pico máximo da pandemia na China. E os alunos que estavam voltando, principalmente do foco principal, né? Do epicentro da pandemia. Então, imediatamente, quando na universidade as pessoas falaram, temos alunos com sintomas, uma aluna, né, com sintoma, ou alunos com sintomas, tinha vários, não era um, como você disse, Amadeu, é uma cidade universitária, não tem como a gente filtrar, né, então, tínhamos pessoas circulando com sintomas característicos, graças a Deus deu negativo, mas era o perigo, né, do início de tudo, né, talvez, nós não sabemos o caso zero de Araraquara. Impossível você, sem ter esse controle que você mesmo contou, né, dessa experiência, o caso zero é difícil, né, aqui. Mas, enfim, imediatamente o diretor me chamou e eu sou microbiologista, sou micologista, trabalho com epidemiologia, com doenças gravíssimas, com graus de periculosidades diferentes, então eu falei, imediatamente suspender a turma, suspendeu o ano todo, né? Então, aquela turma que entrou em contato, ou a turma que tinha circulando pessoas que pudessem ter os primeiros contatos, nós simplesmente suspendemos. As pessoas não foram assistir a aula para não ter aglomeração na sala, né? Nas salas, nos laboratórios. Imediatamente eu já pensei num plano de contenção sem muito conhecimento do que poderia, né, do grau de atividade,
de vírus, sem muito conhecimento viral, porque, na verdade, o conhecimento é mais fungos e bactérias, mas eu sabia que, de alguma forma, nós tínhamos que fazer um bloqueio. Bom, e aí, imediatamente já começamos a traçar medidas de contenção, e a melhor medida é realmente o afastamento, o isolamento e o bloqueio, né, das principais fontes. Então, começou assim. E aí, depois, numa conversa com o professor Paulo Inácio, a pandemia já estava instalada no Brasil, mas assim, coisa de uma semana, a gente já estava conversando o que fazer, né? E aí, através dos conhecimentos de algumas pessoas que se uniram para conversar, nós achamos que tínhamos que fazer alguma coisa por Araraquara. Bom, e aí criamos um comitê local de combate, né, do qual eu, a Dulce, professor Paulo Inácio, que é o responsável pelos testes, parcerias com a prefeitura. Então, foi crescendo, esse comitê local foi montado, e em uma semana nós estávamos organizados, com os testes padronizados. Então, foi assim, foi a junção de conhecimentos científicos, cada um na sua área, né, que fez nós traçarmos uma estratégia, tanto na interceptação imediata do que pudesse acontecer no espalhamento, quanto das medidas, né, de proteção e os testes, que principalmente os testes foi a nossa maior dificuldade em termos de acesso, né. Então, nós tínhamos uma unidade, temos, né, uma unidade auxiliar da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, que tem 30 anos de experiência na área de diagnóstico molecular, para a área viral, principalmente, né, que é o PCR real-time, nós utilizamos para carga viral de HIV, hepatite C, hepatite B, isso é uma competência instalada há muitos anos, desde a década de 90, né, especificamente em 1990, que foi criado o NAC, né, o Núcleo de Atendimento à Comunidade. Dentro desse NAC, né, tem as competências, as atribuições, né, da profissão farmacêutica, que vai desde a atenção farmacêutica, da dispensação do medicamento e todo o acompanhamento na farmácia universitária. Temos a unidade que faz também o diagnóstico, né, que é o que eu acabei de falar, que é a Coordenadoria de Análises Clínicas e Hemoterapia, do qual nós temos um banco de sangue, né, um hemocentro, um hemonúcleo, nós chamamos de hemonúcleo, e nós atendemos 25 cidades, contando com Araraquara, hoje são 24 cidades da regional, dá mais ou menos aproximadamente 2 milhões de habitantes são atendidos nessa regional, né, do estado de São Paulo, e está ligado ao Ministério da Saúde, governo federal, ligado à Secretaria Estadual de São Paulo, e ligado também à Prefeitura Municipal de Araraquara. Então, essa rede de desenvolvimento, né, de atenção que nós damos para a cidade e para a regional, nos trouxe a capacidade, a competência, baseado em toda a ciência que nós desenvolvemos, a formação que trazemos para o aluno da Unesp, que faz o curso de Ciências Farmacêuticas, e outro curso também, que nós temos um curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia, que também participa da biotecnologia diagnóstica, não tem como você separar, né, a biotecnologia diagnóstica, ela está nesses dois cursos, e então essa sistemática do saber a serviço desse atendimento, né, pela vida, no diagnóstico, no atendimento à atenção farmacêutica, através da farmácia universitária, e várias outras coordenadorias que nós temos, de fármacos e medicamentos, bioequivalência, toxicologia, tudo isso nos traz essa competência, e unindo essa condição, nós conseguimos desenvolver o teste de PCR, o PCR real-time, em uma semana. Como é que foi essa história de uma semana? Numa segunda-feira, o professor Paulo Inácio conseguiu um contato, através da Unicamp, nós fomos buscar o RNA padrão. Então, nós tínhamos o RNA padrão, né, de amostras do vírus, e aí nós fizemos a primeira padronização da reação, com os controles que tínhamos, com um material que é o material que nós recebemos do Ministério da Saúde, né, das parcerias, no CRD, nós temos um centro de referência diagnóstica, e esse centro de referência diagnóstica constitui o laboratório de imunologia e biologia molecular do professor Paulo Inácio, que há muitos anos coordena isso.
Então, ele falou, Ana, eu preciso de uma amostra de RNA, e a gente precisava arrumar um contato, aí, imediatamente, o contato veio pela professora Maria José, aí o RNA chegou no dia seguinte, da segunda para terça, terça-feira fizemos a reação de PCR, deu tudo certo, em mais uma semana, recebemos o credenciamento do Adolfo Lourdes. E mais uma semana, fomos credenciados na rede do Ministério da Saúde, na rede federal, né? Então, você vê que a velocidade que nós conseguimos trazer toda essa parte de padronização, validação, credenciamento. 2 semanas, professor? 2 semanas para conseguir tudo isso. Na terceira semana é que nós fomos credenciados no Ministério da Saúde Federal, mas o Adolfo Lutz já nos validou, em 2 semanas nós estávamos com a validação da reação de PCR. E aí começamos a testagem através, não posso esquecer de dizer que isso que você falou, Amadeu, que é a parceria do setor público, a credibilidade na universidade, nas autoridades da ciência, e a credibilidade da comunidade universitária é fundamental, senão não dá para fazer nada. Esse negativismo não pode existir jamais, mesmo que a população de um país que ainda não tem essa condição de entender, né, toda essa parte que a gente, infelizmente, não consegue chegar, a nossa ciência não chega tão popularizada para ter acesso à população, e talvez isso cause esse distanciamento, essa descredibilização, mas isso nós temos que enfrentar, enfrentamos, e graças a essa parceria com a Prefeitura Municipal de Araraquara, com a Secretaria de Saúde, eles conseguiram viabilizar os recursos, porque como é que você libera recursos da noite para o dia em uma semana para fazer tudo isso, né? Tá certo que nós já tínhamos uma infraestrutura instalada, a universidade tem isso, se você for olhar, a maioria dos campos relacionados à área de saúde ou biotecnologia tem um termociclador na Unesp. Então, o que nós precisávamos era de um termociclador que faz PCR em tempo real, né, o quantitativo, e juntar forças, vontade, conhecimento e desafiar, né, vamos em frente, vamos ver o que vai acontecer, vamos tentar. Então, foi realmente o conhecimento salvando essa situação. Não tem como não ter ciência na frente de tudo isso para abrir os caminhos que a gente precisava desbravar e conseguir tudo isso em tempo recorde. Enfim, nós conseguimos, então, hoje, uma parceria com a Embraer, né, que nos ofereceu para a Unesp 4 milhões de reais, onde serão comprados testes, então esse orçamento foi com base em testes, né, número de testes, são 40 mil testes, então eles doaram um valor referente a 40 mil testes de PCR real time, para fazer, Araraquara vai fazer 15 mil testes por essa metodologia, atendendo não só a Embraer, mas a população também, vai atender Botucatu, e todas as unidades da Embraer vão centralizar os exames em Botucatu e Araraquara. Então, a testagem, que nesse momento era prioritário para o controle epidemiológico em tempo real, era o maior desafio. Nós estávamos com um atraso de 2 meses. O Adolfo Lutz acumulou 17 mil amostras e não conseguia nem estocar isso, porque 17 mil amostras em freezer menos 80, o tamanho do tubo de amostragem de amostras de orofaringe ocupa um espaço enorme em freezers menos 80. Eles não tiveram freezer suficiente para guardar tudo isso e fazer a tempo, né, 72 horas, e zerar essa fila. Então, começou a dar problema. E outros institutos, outras universidades tiveram que entrar para desafogar essa demanda gigantesca. Araraquara não teve fila. Tá? Araraquara, a gente consegue atender hoje nós estamos atendendo 60 amostras por dia, mas não está chegando tudo isso, a nossa capacidade se elevou para isso, né, e agora estamos preparados em termos de infraestrutura, máquinas, robôs e insumos para reação, para 280 amostras por dia, para uma regional que vai atender aproximadamente 2 milhões, não sei se todo esse pessoal vai ser testado, que também não sei, né, nós estamos, pelo que nós estamos acompanhando, do isolamento que o Estado de São Paulo tem colocado, talvez isso seja bem menor, tomara que sim, mas estamos preparados para uma explosão de amostragem, e o professor Paulo Inácio deu uma entrevista essa semana, e mostrou que temos
infraestrutura, maquinário, insumos, que agora o Ministério da Saúde, governo federal, liberou 25 milhões para Araraquara. Então, daquela verba de federal que todos os estados iam receber, Araraquara ficou com 25 milhões para preparar, né, a estrutura toda para receber esses testes. Então, eu acredito que o que o Matheus, você falou daí dos Estados Unidos, né, o Amadeu falou do que aconteceu aí na cidade, Araraquara não está fazendo isolamento como deveria, mas o entorno que a universidade preparou para essa condição é o máximo que podemos fazer, e sem a ciência, sem o engajamento de pesquisadores, sem os desafios que nós enfrentamos, nós estaríamos com uma fila hoje enorme aí de pessoas sem diagnóstico, com sintomas da Covid, sem saber se tiveram, se não tiveram, e principalmente levando, né, o vírus em cargas enormes para o ambiente, para a cidade, espalhando, e a gente não teria controle epidemiológico em tempo real para tomar medidas emergenciais de contenção, das quais nós estamos agora discutindo no comitê, né, um possível retorno, não sabemos em que prazo, mas essas discussões são muito importantes, porque elas são discussões técnicas a respeito da cinética do vírus no ambiente, em termos de resistibilidade dele no ambiente, quanto que ele persiste, né? Num aerosol, por exemplo, eu vi um estudo, antes de começar essa live, eu estava vendo um estudo dos chineses, eles mostram que o aerosol, né, utilizando o raio-x e também lasers, eles mostram que o aerosol fica suspenso até 5 horas. Como seriam esses aerosóis, né, até 5 horas suspenso num ambiente fechado, sem uma aeração, uma ventilação suficiente, numa sala de aula, por exemplo? Então, esses conceitos técnicos que cientificamente nós temos que levantar, para levantar estratégias e fazer um planejamento técnico, né, com base na ciência, é que pode reduzir danos, né? A importância da ciência nesse momento é vital, é como eu falei no começo, né? A universidade é a fonte de conhecimento necessária para a gente manter a vida humana. É isso. Obrigado, professora Ana Marisa. É importante você falar da questão da testagem, porque a gente aqui em Araraquara está vendo agora, nesse momento, muita comparação com outros municípios, apontando que nós temos mais de 100 casos, já com 4 óbitos, mas é porque nós temos uma estrutura já de testagem, temos uma estrutura própria de testagem, temos já um mecanismo. Se eu não me engano, acho que o prefeito deu uma entrevista ontem falando que o resultado sai muito rápido. Eu não lembro muito bem, eu não lembro o tempo, se são horas ou dias. Mas ele falou que sai muito rápido a testagem. Horas, né? Eu fiquei meio em dúvida em falar em horas, falei, eu não anotei aqui, falei, deixa eu não falar, mas eu acho que ele falou em 12, 13 horas, o resultado está saindo. E a gente sabe que esse mapeamento onde está o vírus, como ele está andando, circulando na cidade, no território, é de suma importância, inclusive para as políticas públicas, desde da área de saúde, até nessa questão, como a senhora colocou, de reabertura econômica, de reabertura do comércio. Então, como a gente larga na frente de quantas informações técnicas que estão à disposição do processo decisório, que é político e tem que ser tomado por aqueles que foram eleitos. Obrigado, viu, professora? Agora eu vou passar para a professora Dulce, para falar da gente aí um pouco dessas ações que o Instituto de Química tem fazendo. Eu vi há muito pouco, professora, que você também acabou até participando de um movimento, levando, acho que, álcool em gel e máscaras, acho que na região periférica, aqui da cidade de Araraquara, com os companheiros, eles estavam até assistindo aqui agora, o Ney, o Murphy, o Felipe, eles são os meus amigos de décadas. Aí eu sou daqui de Araraquara, sou nascido ali no Salmidei, e agora eu voltei para cá, enquanto eu estou terminando o doutorado. Então, eu também já deixo aqui como cidadão o meu reconhecimento ao trabalho de vocês duas, que vocês estão colocando, disponibilizando, coordenando, junto com outros professores,
e esse entendimento, essa sensibilidade faz diferença. Professora Dulce. Boa tarde a todos, boa tarde, Matheus, muito obrigada, né, pelo convite, a oportunidade da gente estar aqui trocando uma ideia, né, e estimulando, né, as pessoas a focarem, né, a pensarem um pouquinho mais, enquanto a gente pode, né, aprender, né, e reconhecer a importância das pessoas que estão, né, de alguma forma aí contribuindo para conter, né, a disseminação do coronavírus e também, né, outros serviços aí, como a testagem, né, e mesmo a questão aí dos serviços de saúde, quanto esforço está sendo direcionado para que a gente consiga aí manter, né, um relativo controle sobre essa situação, pelo menos, né, aqui na nossa cidade, em Araraquara. Antes de eu falar, né, sobre os nossos projetos, eu gostaria de fazer um comentário, aliás, 2 comentários, né, sobre a fala do Amadeu e também da Ana Marisa. É muito importante, né, a gente estar sempre com o espírito crítico, né, analisando toda a informação que chega, né, tanto a Ana como o Amadeu relataram situações aí de um relativo privilégio, né, quer dizer, lá nos Estados Unidos, naquela localidade onde o Amadeu está, né, houve condição de, né, se estabelecer alguns protocolos e orientações que deram uma relativa tranquilidade, né, para as pessoas que continuam naquela cidade. A Ana, né, falando da testagem, né, realmente nós, né, o laboratório para testagem ele tem capacidade até de, né, analisar mais amostras do que está chegando. Isso mostra que a gente não saturou, né, a nossa capacidade ainda. Ou seja, estamos falando aqui de alguns nichos, né, que dentro dessa pandemia, né, dessa situação complicada global, a gente pode encarar como relativo privilégio, né? Mas não é isso, né, que o Brasil está enfrentando, né? Existem localidades aí no Brasil que realmente são desesperadoras, né? E a gente precisa realmente olhar para essas situações com um olhar crítico de aprendizado, né? Se a nossa situação não ficar mais tão confortável, se tiver um aumento aí significativo no número de casos, quais serão as providências? Ou, antes que isso aconteça, o que podemos fazer para evitar? Né? Então, assim, mais do que tudo, né, nós estamos aí num período de intenso aprendizado. E para aproveitar esse aprendizado, né, a universidade, lógico, ela tem que se preparar, se mobilizar muito rapidamente, e a Unesp, né, na medida do possível, ela procurou fazer isso, num primeiro momento, como a Ana falou, estabelecendo esses comitês Covid locais, né? A Unesp, ela está espalhada aí no estado de São Paulo, em 24 cidades, e em todas as cidades aonde, né, nós temos campus da Unesp, foi estabelecido aí um comitê Covid local para tratar justamente das questões aí associadas aos diversos campos. E o nosso comitê aqui em Araraquara, de novo, né, ele acaba sendo privilegiado, porque a gente pode contar aí com o Instituto de Química, que tem uma série de expertises muito específicas e importantes, né, para lidar com essa crise, e a Faculdade de Ciências Farmacêuticas também, né, com profissionais aí e uma capacidade, né, de lidar com problemas advindos aí dessa crise também fundamentais. Ou seja, Araraquara acabou, né, conseguindo aí uma retaguarda importante por conta desse nosso campus ter um Instituto de Química, ter uma Faculdade de Ciências Farmacêuticas, né, só para citar aí os profissionais mais diretamente ligados aí com o alívio, né, de algumas pressões aí decorrentes da pandemia. Além, né, das ações que a gente está desenvolvendo aí extramuros, que eu vou falar daqui a pouquinho,
eu acho importante também a gente citar que internamente, né, a discussão na universidade, ela está muito intensa, né? Nós estamos tendo que lidar aí com os mais variados aspectos, né, problemas aí vindos, por exemplo, né, da questão dos alunos de graduação, de pós-graduação, que tiveram que suspender suas atividades, como é que essas atividades de graduação podem, né, de alguma forma continuar para que os alunos, né, mantenham esse vínculo sadio, produtivo com a universidade. É lógico que a gente reconhece que não existe a garantia, né, de todos os alunos terem acesso à internet, né, e outros requerimentos básicos aí para que a gente consiga manter atividades didáticas aí num nível adequado, mas que outras soluções, que outros caminhos a gente poderia estar trilhando agora para que esse contato do nosso aluno com a universidade não fosse completamente bloqueado, né? Essa é uma discussão que está fervendo dentro da universidade, né? E, de novo, né, é uma oportunidade enorme de aprendizado, né? Outro viés aí importante são os nossos muitos bolsistas de extensão, né? Nós temos aqui no Instituto de Química o projeto CUCA, né, cursinho popular, que envolve aí uma quantidade grande de alunos, não só do Instituto de Química, mas da FCL, da FCF também, e que são os professores do CUCA, né? Então, existe aí toda uma rede importante que a gente não pode desativar, né? Os alunos que participam do CUCA, eles vêm aí, né, de nichos de alta vulnerabilidade. O CUCA significa uma oportunidade quase que única, né, para esses alunos ingressarem à universidade. Então, como é que a gente pode, né, de novo, tá chamando aí a criatividade para manter esses alunos com um nível razoável de atividade, e mais, né, os nossos convênios com a Prefeitura de Araraquara, de Boa Esperança, né, que sustentam boa parte do CUCA. Que tipo de conversa a gente pode ter com essas prefeituras para que a gente não interrompa o projeto, né, que nossos bolsistas continuem com algum tipo de atividade. Então, são várias facetas, né, que a universidade está tendo que lidar nesse momento, usando a criatividade para a gente buscar as melhores soluções possíveis nesse momento. As limitações são grandes, né, mas eu acho que justamente, né, como a Ana já colocou, a capacidade de resposta da universidade, ela é algo impressionante, né, e é impressionante porque a gente tem aí 20, 30 anos nessa marcha dentro da universidade, né, capacitando pessoas e nos capacitando também para realmente conseguir dar as respostas adequadas com uma rapidez, né, que às vezes até impressiona, né? Não é rapidez para tudo, né? Vacina é um tema aí que, né, demora um pouco para a gente conseguir solução, mas para, por exemplo, como a Ana falou, né, em 2, 3 semanas conseguir um time de profissionais se organizaram para dar essa resposta aí para a testagem pelo PCR, né? Então, é muito importante que a gente reconheça aí, né, a importância desses investimentos de longo prazo, a universidade fazendo o seu papel aí a todo momento, e agora, nesse momento, né, apesar aí dessa situação extremamente crítica, alarmante, surge, né, então, essa oportunidade da gente mostrar mais, né, do que a universidade é capaz, né? Eu acho que essa reflexão aí, ela é muito importante, né, de ser feita nesse momento, porque realmente, né, esse evento, né, ele está dentro aí do ponto de a gente valorizar a ciência, valorizar os investimentos em ciência, garantir essa continuidade, né? Agora, para focar um pouquinho aí nas nossas atividades aqui no Instituto, eu não poderia, né, começar a minha fala, corro o risco aí até de me emocionar, porque foi um trabalho, está sendo um trabalho impressionante,
né? A ideia aqui no Instituto de Química, ela surgiu em mais um grupo de pesquisa, né? Esse questionamento, nós como os químicos, engenheiros químicos, farmacêuticos, aqui no Instituto de Química, como podemos contribuir, né? Então, a primeira ideia foi realmente, né, a produção do álcool em gel, e essa ideia, ela surgiu em mais de um grupo ao mesmo tempo, né? Essas discussões começaram a crescer em alguns dos departamentos, o pessoal começou a conversar e rapidamente nós convergimos, né, para um grupo único, né, entendendo, né, que se a gente se organizasse num grupo só, a nossa capacidade, né, de atender as demandas aí, ela estaria mais otimizada, né? E foi justamente isso que aconteceu. Algumas pesquisadoras, pós-doc, vieram falar comigo, eu, de imediato, né, me encantei com a ideia, porque realmente a gente já estava, né, aqui com a cabeça fervendo em como podemos contribuir, e então a Silvia Santanelli, a Isabel Coutinho, né, que são pesquisadoras, né, aí do nosso instituto, elas vieram com essa ideia. A Paula Bueno também é uma pós-doc que hoje está lá na Alemanha, né, e mesmo lá de longe conseguiu contribuir enormemente para que a gente conseguisse, né, se organizar, se estruturar, para desenvolver essa ideia, né, e começar a conseguir produzir o álcool em gel. O professor Eduardo, que é o nosso diretor, né, do Instituto de Química, sempre também dando todo o apoio, inicialmente conseguiu, né, uma quantidade aí de carbopol para a gente começar a produzir o álcool em gel. O professor Rodrigo também, né, batalhando aí, conseguiu uma quantidade expressiva do carbopol para que a gente começasse, né, a fazer essa produção, e rapidamente, né, as demandas começaram a aparecer, né? A gente inicialmente se reuniu para tentar se organizar no sentido de como a gente faria a distribuição, né, desse álcool em gel produzido, e chegamos à conclusão que a melhor forma seria a partir da Secretaria Municipal de Saúde, né? Entramos em contato, estabelecemos esse acordo de que a gente estaria direcionando a maior parte da nossa produção para a Secretaria da Saúde, e que eles, então, recebessem, né, as demandas do município de Araraquara e fizessem, então, a distribuição da forma mais adequada possível. Mas, paralelamente a isso, outras demandas, né, continuaram chegando aí, pontuais, às vezes demandas mais urgentes, né, de outras cidades aqui do entorno de Araraquara. Então, a gente já recebeu demanda aí de Novo Horizonte, de Motuca, de Rincão, do Hospital de Barretos também. Todas elas a gente conseguiu, né, atender, e isso dá, né, para nós aí uma sensação muito boa de realmente mostrar como a universidade consegue, né, lidar aí com essa emergência e se mostrar ativa e realmente reduzir aí, no nosso caso, né, fornecendo o álcool gel, reduzir o grau de contaminação, né, pelo coronavírus. Muito importante também a gente destacar a questão aí dos doadores, né, das usinas que se dispuseram a doar etanol, empresas que doaram os polímeros espessantes para a gente produzir o álcool em gel, empresas e fornecedores de embalagens, né, em muitas situações o nosso ponto crítico ali ficou sendo ter a embalagem, né, para conseguir envasar e distribuir a nossa produção, ou seja, todos nós, né, divididos em grupos, se revezando, conseguimos aí uma organização suficiente para, então, estar, né, atendendo toda a demanda que chegava e, né, muito proativos também, nos mobilizando para que as doações dos insumos necessários para essa produção chegassem até nós também, né? Então, realmente uma força-tarefa muito linda, muito emocionante, né? Nós temos alunos de graduação, pós-graduação, pesquisadores aqui do Instituto de Química, funcionários técnicos, né? É
uma família, né? E a gente costuma aí fazer algumas reuniões online também para decidir, né, coisas. A Isabel e a Silvia, que estão aí mais na coordenação da produção, têm desempenhado, né, um trabalho aí excelente também em organizar as equipes, né, para que a gente se reveze aí no trabalho e não haja, né, muita gente ao mesmo tempo nos laboratórios para nos resguardarmos. Então é isso, pessoal. O recado que eu queria passar é dessa nossa criatividade, né, persistência, o reconhecimento das competências, né, e a nossa resiliência, né, tem muita notícia ruim chegando, né, e como é que a gente consegue lidar com tudo isso, né, e buscar a nossa força interior aí, para nos organizar e dar conta de atender essa demanda que chega para a universidade, tá? Obrigada. Obrigado, professora Dulce. Mais uma vez agradeço a professora Ana Marisa e a professora Dulce por aceitar esse convite, a que eu tenho muito respeito, muito carinho, porque eu sei, por ser da universidade, eu sei o quanto é difícil, sei quanto a briga é grande, e a gente, que é pesquisador, né, Amadeu, a gente trabalha, a gente recebe para isso, mas a gente faz com muito amor, com muito afinco, porque gosta, se doa, leva trabalho para casa, leva chateação, e todo esse conjunto de questões que envolve a universidade brasileira. E não deixamos em aberto a pontuação que a professora Dulce colocou, que eu acho muito necessária, até porque o diálogo de hoje nosso está dentro da Marcha Virtual pela Ciência, está dentro desse movimento que está acontecendo em todo o Brasil, em defesa da ciência, em defesa da universidade, como instrumento do nosso povo, como instrumento de defesa e promoção dos direitos e das necessidades do nosso povo. E a gente está vivendo, eu tô meio que contendo os termos, né, porque está muito, tá muito difícil, parece que nós estamos vivendo um processo de que há uma certeza absoluta de que o caminho da retórica, o caminho da narrativa negacionista resolve os problemas reais. E, na verdade, a gente vê ao longo do tempo, ao longo da história, que não é bem assim, né? É quem estuda, quem se dedica, quem está afinco, é quem resolve esses problemas. E aqui no Brasil parece que nós temos uma variável exótica, né? Para além de estarmos, nesse momento, enfrentando a maior e mais significativa, posso dizer, acho que vocês podem, se eu estiver equivocado, mas a maior e mais significativa pandemia da humanidade, que pegou todo o globo e pegou muito rápido, né? Muito rápido. Hoje são quase 4 milhões de pessoas infectadas no mundo em 4 meses. Então, é 1 milhão de pessoas a cada 30 dias, é muita coisa, né? A Covid-19 foi reconhecida como pandemia com 45 dias. A outra pandemia mais rápida tinha demorado 5 meses e meio. Então, é algo fora do normal. E aqui no Brasil, parece que nós, como que meio característico, sempre que tem um problema global, nós temos um problema a mais, que é ter no governo alguém que represente, que entenda, né, que o caminho da ciência, o caminho do debate científico não é um caminho a ser tomado, não é um processo que ajude na tomada de decisões. E a gente acabou vendo, apesar de que o Brasil ter sido o primeiro país a pedir à OMS a identificação da pandemia, uma paralisia deliberada, uma paralisia proposital, um movimento profundamente de desdenhar da seriedade. Eu lembro muito bem quando o Amadeu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos e tudo isso estava acontecendo, e os meus filhos, eu tenho 2 filhos, eles estavam morando em Portugal, porque minha esposa estava terminando o sanduíche lá em Portugal. E ele, lá,
com ansiedade do que estava acontecendo aqui, e eu aqui com ansiedade do que estava acontecendo lá. Então a gente tinha essa troca. A gente acabou pegando esse documento de Boston, pegamos ele traduzido, entregamos para a Prefeitura de Araraquara, depois formulamos um outro documento com outras ações, mas aqui, não especificamente na cidade de Araraquara, isso no Brasil, houve, por parte da nossa maior liderança política, institucional, que é o presidente da República, negar este processo, negar esta seriedade, né, ao passo que ele negava, e não só negava, como é importante que a professora Dulce colocou, desmantela o processo da ciência brasileira, né, as bolsas de iniciação científica na área de humanas estão paralisadas, contratações paralisadas, a universidade com vários outros problemas de insumo, e a gente viveu essa paralisia e hoje somos apontados aí como o próximo grande epicentro da pandemia global. O que para vocês, e aqui para a gente sair um pouco da universidade e assumir um pouco o discurso político que é necessário nesse momento, o que para vocês, o que foi para vocês esse momento de angústia, de ver tudo isso, vocês relatando as ações individuais de vocês, dos outros professores, e enquanto se desdenhava da doença, se desdenhava da seriedade, e no dia de hoje, onde completando aí 2 meses, a gente tem quase números oficiais, vocês sabem melhores do que eu, que são números oficiais e a subnotificação, no dia de hoje temos quase 9 mil irmãos e irmãos nossos que faleceram, e outro dado que eu achei assim muito assustador do caso do Brasil é que nós já ultrapassamos a Itália em profissionais da saúde infectados e mortos pela Covid-19. Qual que foi, aí fazendo aquela volta de novo, o Amadeu, a professora Ana e a professora Dulce, como que foi esse processo para vocês e qual que é o recado que vocês dariam nesse momento, com todo respeito, com todo carinho, mas com a contundência necessária? Matheus, eu acho que eu gostaria de talvez dar um passo atrás para chegar nessa discussão. Eu vou até controlando o tempo aqui, qualquer coisa você me interrompa se eu estiver demorando muito, né? Mas eu queria destacar, assim, uma parte da fala da professora Ana Marisa, que eu anotei aqui, que ela falou assim: o quanto foi importante na faculdade de Ciências Farmacêuticas e até no Instituto de Química com a professora Dulce, já tinha uma capacidade instalada. Então, veja, essa capacidade instalada, ela é uma capacidade instalada que muitas vezes a gente já pensa e associa diretamente com infraestrutura, capacidade de reagentes, equipamentos, e isso, de repente, a gente poderia comprar. Então, a Embraer entrou com um aporte importante, vai conseguir comprar uma quantidade significativa de testes, a Araraquara e a região vai ter uma quantidade boa de testes e poderia até ajudar, veja só, né, em ações para liberar e amenizar a quarentena. Porque em qualquer lugar do mundo, se você não tiver um processo de rastreamento muito sistemático, para você saber quem tem, como é que está a situação, usando aquela analogia do Átila, né, de você ficar com uma vela na mão e esperar os casos chegar para você enxergar, né, ou então você ter uma lanterna para procurar os casos de contaminação, vai ser bem diferente a sua estratégia para você poder deixar mais aberto ou mais fechado o sistema aí de quarentena, ou futuras ações para você afrouxar a quarentena, você precisa ter teste muito rápido. Porém, eu queria trazer o seguinte: essa capacidade instalada, ela é, sobretudo, uma capacidade instalada humana,
Porque você não forma um doutor, você não forma um pós-doutor em 4 meses de pandemia. Então, se a gente não tivesse professora Ana Marisa, professora Dulce, toda a equipe de profissionais da Unesp, de pessoas de altíssima qualificação, que tem aí pelo menos, se você contar só entre graduação e pós-graduação, aí, tem mais de 10 anos de formação, além da formação depois ao longo de toda a carreira, você não gera esse profissional da noite para o dia. E aí não tem dinheiro do mundo que vai gerar esse profissional. Então, veja, você... Amadeu, Oi. só colocar Claro. uma informação, o El País foi entrevistar um infectologista da USP hoje, e ele falou assim, que eu achei muito engraçado, que é exatamente o que você está falando. Ele falou assim, o Brasil, ele não tem só problema de respiradores, o Brasil está com um problema de médico. Sim. Não temos médico, não temos enfermeiro, não temos pesquisador. Nós já esgotamos que é o que você está dizendo, a capacidade humana. Nós não temos mais. A partir de agora, pessoal, não tem como brotar gente com formação que saiba pegar o respirador mecânico e fazer ele funcionar, o eletrônico fazer ele funcionar. Falou, não temos mais. O pessoal já está trabalhando 3 períodos, 7 dias por semana e 30 por mês. Sim. Então, muitas vezes, e aí depois, se a gente tiver tempo, até um ponto que eu gostaria de tocar, a sociedade não enxerga muito a universidade por conta de não ter uma ação ampla de chegar a todos os cantos do nosso país, como a própria professora Ana disse, que a ciência acaba não chegando a todos os cidadãos, mas essa capacidade instalada, e aí eu queria colocar, ela tem uma importância estratégica para uma nação. Se você também não é todo o Brasil que tem a condição de Araraquara, se não é todo os Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, que tem essa condição de Cambridge, com Harvard e grandes universidades, é porque, como nação, a gente também não pensa nessa importância estratégica da universidade. Então, esse ataque frontal à universidade, esse ataque frontal à ciência, e esse discurso em que você desqualifica a voz de autoridade da ciência e desqualifica a universidade e os seus membros, né, os seus professores, os seus alunos, ele vai contra até uma proposta de desenvolvimento do seu próprio país. Então, veja, isso gera um processo de desmonte que nós vemos acompanhando aí nos últimos anos, né, que passaram por alguns governos e tem se intensificado no governo atual, em que depois você não recupera isso facilmente. Nós temos uma capacidade, então, usando esse termo, né, a gente tem uma capacidade instalada nas universidades. Você tem a Unesp, que é uma universidade multicampus em todo o estado de São Paulo, praticamente, que você não constrói do dia para a noite. Mas, ao mesmo tempo, se você destruir isso daí, é um processo muito mais fácil você fazer essa destruição, e você não percebe, ao mesmo tempo, enquanto você, para usar a analogia, né, quanto que você dá um tiro no pé. Porque depois, quando você precisa para enfrentar uma pandemia, situações complexas como a que a gente está vivendo agora, essa capacidade instalada, o próprio nome está dizendo, ela precisa estar instalada para dar conta de uma situação desse tipo. Então, a universidade, ela tem uma importância estratégica num projeto de desenvolvimento da nação. Ela tem uma importância estratégica até para a integração com diversos setores. Veja o exemplo que a Dulce deu para a gente, onde diversos setores, ou então até a professora Ana Marisa, do setor privado, o poder público, em contato com a universidade, todos eles de forma cooperativa e coordenada para o enfrentamento de um grande problema. Então, precisava de álcool, algumas usinas forneceram e doaram álcool. A gente precisa de testes, a Embraer entrou aí com uma ação importante, com um aporte de verba.
a Prefeitura Municipal, como órgão público, articulando todo essa ação para dar conta desse problema. Então, veja, a universidade, ela acaba sendo muitos dizem que é simplesmente o cérebro, né, de uma cidade, mas para a gente aproveitar agora o contexto, eu diria que é o pulmão sadio de uma cidade. Olha a importância desses profissionais altamente qualificados, com conhecimento sistematizado que você não forma da noite para o dia. Você precisa de muitos anos para você chegar num profissional com o gabarito que a Unesp tem, para conseguir trabalhar na fronteira do conhecimento, porque o que esse vírus está mostrando para a gente é que ele tem milhões de incógnitas, milhões de formas de agir. E para você lidar com problemas complexos, você precisa ter um profissional que não é aquele cabeça baixada que segue ordens. Você precisa ter um profissional que consiga pensar estrategicamente, saiba trabalhar em equipe, saiba trabalhar de maneira coordenada, né? Isso é um ativo de um país que faz um país dar conta e enfrentar os seus grandes desafios. Agora, depois se a gente puder tocar nesse assunto, por que essa ciência não chega a todos os cidadãos? E por que a universidade acaba não tendo todo esse reconhecimento da sociedade mais ampla? Isso a gente também aí teria que fazer uma discussão, mas acho que nesse ponto já daria para pensar na pergunta que você fez, Matheus. Aí eu passo a palavra. Professora Ana? Ao microfone. Está desligado o microfone, professora. Vocês estão ouvindo ou só eu que estou? Não, estava fechado, desculpa. Eu acho que as nossas competências, né, como elas foram chamadas, nós somos capazes de dar a resposta à sociedade imediatamente. Então, eu sou muito otimista, eu acredito, né, que depois dessa nova era, que eu acho que esse vai ser um divisor de águas muito grande, quem seremos nós depois de tudo isso, né? Vai depender do que nós vamos querer ser também, né? Então, acho que nós mudamos muitos paradigmas também. Eu acho que a gente, como formadores, né, vamos repensar também como que nós queremos formar essa população do futuro que advém da universidade, né? Como que eles vão sair depois de tudo isso? O que vamos fazer para mudar tudo isso, né? Eu acho que isso veio para nós repensarmos mesmo. Eu acredito que essa nossa resposta da nossa competência, da nossa capacidade humana, foi mostrado. Eu acho que agora nós temos que conduzir daqui para frente um futuro diferente, né? O que eu penso de tudo isso é que não parou, não vai acabar nunca mais. Eu acho que nós deveríamos perpetuar esse ensinamento que essa pandemia nos trouxe. E eu tenho até falado para os meus colegas que eu estou me preparando, comprando freezers menos 80 para fazer uma grande biblioteca de amostragem, que isso é patrimônio da humanidade, né? Então, foi foi o que foi falado, futuro agora, né, a humanidade não se faz, o conhecimento não se faz da noite para o dia, a instalação de competências não se faz da noite para o dia, é um novo ciclo agora, nós vamos ter que ter essas amostragens, esse estudo, como uma história, um patrimônio, as amostras serão um patrimônio para a ciência, para nós desenvolvermos para o futuro, estarmos preparados no futuro para uma ciência que cortou o caminho, porque esse conhecimento é que fez esse caminho se encurtar. Então, nós temos que desenvolver agora novas estratégias, novas vacinas, novas tecnologias para conseguir chegar a vacinas em tempo mais curto, com toda a segurança, claro. Mas nós não vamos patinar de jeito nenhum, porque com certeza o aprendizado mudou nas nossas vidas, vai mudar a nossa forma de enxergar também a ciência, né? E no contexto político, nós vivemos uma sequela daquilo que
não demos tanta importância, né, que é a educação na política pública, né? Quantos anos faz que não temos uma política para a ciência, uma política para a educação, uma política para a saúde? Quantos são os recursos que vão para essas áreas essenciais para a vida humana, né? Então, eu acho que nós temos que mudar a cultura do país, elegermos autoridades com uma condição diferenciada nessas questões de política de saúde, colocar a ciência lá na política, porque temos que gritar. Eu acho que nós vamos poder gritar menos agora, porque mostramos do que somos capazes para o país e para o mundo todo, né? Talvez o nosso grito seja um pouco... Não pode parar de gritar, pode continuar. A intensidade do grito talvez poupe as nossas gargantas, porque não precisamos falar, nós agimos. E acho que isso mudou a vida de qualquer cientista, a vida de qualquer educador, e isso daqui para frente não tem volta, nós mudamos. Então, aprendemos muito com isso, né? Então, vamos diminuir as nossas sequelas, as nossas políticas sociais, as nossas políticas de saúde, principalmente a política da ciência, que é o que a gente mais gritava, né? Não é para parar, mas eu acho que agora podemos gritar menos, só agindo. Essa é a oportunidade de agirmos e mostrarmos o que somos capazes. Era isso. Obrigado, professora Ana. Professora Dulce? Talvez eu não consiga ser tão otimista quanto a Ana. Eu acho que a gente ainda vai ter que gritar muito. Um paralelo importante, né, que eu acho que cabe também nesse momento, como, né, a população de um país entende, aprecia e obedece, né, informações dadas pelos governantes. Né, outro dia eu estava lendo um artigo mostrando a altíssima, né, e crescente aceitação, respeito que a população alemã tem pela Angela Merkel. Né? Ela é uma cientista, ela passa segurança quando ela fala, né? E ela pensa certo. Né? Tanto que a Alemanha é um dos países que mais eficientemente conseguiu controlar, né, essa disseminação do vírus e, lógico, historicamente, né, tem uma história aí de muito investimento, né, em saúde, educação, ou seja, um país muito preparado, né, para uma emergência desse tipo. Mas os pronunciamentos, a sensibilidade, né, que Angela Merkel demonstrou em diversas ocasiões ao longo dos últimos meses, é algo, né, que só nos faz sonhar. Né? Então, assim, essa questão... E aí eu retorno, né, para a questão da educação. Né? Então, como é que as pessoas que hoje estão sofrendo, né, por conta dessa pandemia, votaram, né, num presidente que menospreza, que não dá o devido valor, devida importância para nessa emergência que nós estamos vivendo, né, o quanto isso pode significar de mudança, né, no pensar dessas pessoas. A gente gostaria que pudesse ser realmente muito marcante e significasse uma mudança na forma de pensar. Mas muitos textos de muitos especialistas, cientistas políticos e sociais mostram que não é tão garantido que isso vai acontecer. Né? Qual seria, então, a nossa, né, expectativa em relação a uma mudança um pouco mais radical de como a sociedade poderia se portar, né, inclusive ao eleger representantes da nação? Eu acho que tudo tem que passar pela educação, né? Eu acho que além de gritar por mais investimento em ciência, vamos ter que gritar muito, muito mais por investimentos em educação, né? E educação em todos os níveis. Eu acho que, né, uma das características marcantes aí, né, de países que souberam lidar aí de uma forma mais adequada com essa crise
não se descola nunca do alto nível, né, de informação, de educação, de, né, formação mesmo dessas populações, né? A gente tem aí alguns exemplos muito legais para lembrar, e eu gostaria também só de fazer um outro comentário muito interessante que eu vi uma reportagem no outro dia, chamando para a questão das mulheres em posição de gerenciamento. Eu não sei se vocês chegaram a ver essa reportagem, mas, assim, uma alta porcentagem, né, acho que a maioria dos países que tiveram, né, um bom gerenciamento dessa crise, mulheres estavam ali no comando, né? É algo que também nos faz refletir, né, porque a educação, quando a gente fala, né, da atuação, né, de profissionais, atuação de mulheres profissionais, é algo que nos remete também, né, a essa questão da gente diminuir essa questão do gênero, né, das mulheres não terem tanto acesso, né, não só a postos de comando, mas a muitos outros postos aí que podem fazer diferença profissionalmente e numa situação de emergência também. Né? Então, essa questão das mulheres, já teve lives, né, tratando aí desse assunto, hoje, ontem, é um assunto importante também, porque as mulheres, elas, né, têm muito aí a oferecer em termos educacionais, né, a gente tem aí, principalmente nos níveis iniciais da educação, uma altíssima porcentagem de mulheres educadoras, né? Então é algo que é importante, né? A gente refletir, aguçar o nosso senso crítico, né? Colocar lá em cima mesmo, né? Como prioridade absoluta, a educação em todos os níveis, né? Para que a gente cada vez mais, né, esteja preparado aí para emergências, né, que certamente virão aí, né, um assunto que tem estado muito frequente na mídia, é o quanto, né, esse modo capitalista, neoliberal, né, de exaurir os sistemas ecológicos aí, tem a ver com, né, a disseminação de novos micro-organismos aí, com os quais a gente não tem nenhuma experiência em como lidar. Né? Então, assim, são contextos, né, importantes de valorização da ciência, né, dos químicos de produtos naturais, dos biólogos, entendendo esses biomas, né, fornecendo também informações aí para emergências que talvez a gente tenha que lidar no futuro. Né? Então, a minha palavra de ordem aqui, topo da prioridade, é, sem dúvida, educação. Obrigado, professora Dulce. Nós já estamos aqui quase faltando 2 minutos para atingirmos 1h30 de bate-papo. O tempo corre e não parece. E eu acho que a gente já ofereceu a nossa contribuição, ofereceu o nosso debate, do ponto de vista das pessoas entenderem como que se deu a organização das universidades no combate ao Covid-19, a importância de você ter essa estrutura de ciência, tecnologia e principalmente de inovação, que aí a gente fica para um outro debate, um outro momento, que é a minha área, de que na hora que aperta, na hora que necessita, é o que nós precisamos ter, é onde a gente vai conseguir recorrer para defender os nossos interesses. Então, eu queria propor aí uma rodada de despedida, que vocês mandassem uma mensagem. Antes de passar para a rodada, eu queria agradecer imensamente a todos que participaram dessa live. Foi, assim, muito dinâmico, muita gente comentando, o Instituto de Química mandando um abraço, e eu devolvo o abraço, muita gente aqui de Araraquara e de fora da cidade. É muito importante, a gente se esforça muito, a gente usa a nossa internet, usa a nossa estrutura, tenta furar a agenda dos professores aí para ver se eles nos atendem.
e a gente sempre encontra pessoas queridas como esses três que se dedicam e se oferecem para dialogar e expor. Isso, para a gente da universidade, é algo muito importante, né? A pandemia trouxe essa oportunidade, se é que a gente pode assim colocar, mas essa oportunidade de defender a universidade no momento em que a gente estava sendo muito, mas muito atacado do ponto de vista da desconstrução, como a professora Ana colocou, da inexistência de uma política de ciência, tecnologia e inovação que articule, e ao longo dos anos, das últimas décadas, a universidade tem mais agido pela vontade, pelo amor de quem a compõe, do que por uma orientação nacional. Então, obrigado mesmo por vocês acompanharem, obrigado pelo carinho de mandarem as mensagens, ficarem até aqui com a gente. Eu vou propor aí uma rodada de despedida de 1 minuto, 2 minutos, que vocês mandem também uma mensagem para quem está nos assistindo nesse contexto todo, mas também para a questão da marcha virtual pela ciência e o que vocês esperam quem está nos assistindo, porque uma coisa que foi colocada aqui, nós estamos, aqui em Araraquara especificamente, estamos bem assistidos no teste, temos articulação com as universidades, o governo conseguiu se organizar para discutir essa questão, no entanto, somos um dos municípios com menor isolamento social, com menor entendimento do que está acontecendo. Então, por gentileza, atente-se, converse com quem sabe. Está aqui a professora Ana, está aqui o professor Amadeu, está aqui a professora Dulce. Vamos conversar com quem sabe, quem entende, quem sabe o que está acontecendo. Vamos dar espaço para a inteligência, para a ciência, para o conhecimento. Isso salva vidas. O outro lado colhe mortes. Então, fazendo aí essa última rodada, para que a gente se despeça, já agradecendo a todos e agradecendo vocês três. Muito bom. Amadeu. Matheus, então, de novo, agradecendo aí o convite, satisfação estar aqui trocando, né, com a professora Dulce, a professora Ana Marisa. Para mim foi uma satisfação enorme. E aí eu gostaria de deixar como mensagem final essa discussão, que a ciência, seu modo de produção de conhecimento, muitas vezes ela é contra-intuitiva. Ela vai muitas vezes contra o pensamento de senso comum, e por isso que às vezes é tão difícil entender as suas mensagens, né? E entender o que um cientista, ou às vezes alguém que está representando a ciência, está querendo dizer com determinada mensagem. Mas é o conhecimento sistemático, é a maneira que a humanidade desenvolveu de construir conhecimento, mais confiável que nós temos até hoje, apesar dos pesares. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa nessa hashtag, né, do Pacto pela Vida, ciência e tecnologia são importantíssimas para o desenvolvimento de uma sociedade e para fundamentar decisões políticas. Não é a ciência suplantando a política, nem nada disso, mas atuando junto com a política de uma sociedade de forma integrada e fundamentando a decisão. Então, se você está tendo uma chuva de informações, de fake news, ciência, 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 ouça os cientistas. Não é hora de dar ouvido para pessoas com ideias mirabolantes, teorias da conspiração, gripezinha, nada disso. Então, ouça os cientistas, ouçam as pessoas que estudaram a vida inteira para lidar com situação desse tipo, e se existem alguns caminhos que são os mais seguros, são aqueles que são propostos, as previsões bem colocadas, é o momento da gente ouvir a nossa capacidade instalada de pessoas muito bem informadas. Então não é hora de ficar ouvindo empresários neoliberais falando que qualquer quantidade de mortes é pouca, né, coisas desse tipo. Não é hora de ouvir líderes políticos que não têm a mínima noção do que está falando, mas dá ouvido
a autoridade daqueles que estudaram a vida inteira e que estão aí na fronteira do conhecimento trabalhando com esse tipo de conteúdo e com esse tipo de temática. Então, muito obrigado aí a todos vocês, participando da Marcha pela Ciência, Pacto pela Vida, estamos todos juntos e tudo vai dar certo, vai passar se a gente confiar aí na ciência e nos nossos cientistas. Valeu. Eu faço minhas as palavras do Amadeu, e já até falei, a universidade é o berço inesgotável de conhecimento, a ciência está dentro da universidade, ela está também em todas as áreas que estão ligadas ao conhecimento, na tecnologia, na inovação. Nós precisamos dar credibilidade para as autoridades de ciência, para a universidade, confiarmos, né, porque nós, cientistas, professores, formadores, nós fazemos também muito por amor, né, e acho que todo o risco que cada um de nós estamos correndo em prol da vida humana, do meu colega, do meu vizinho, de toda uma cidade, de toda uma humanidade, é exatamente o amor, né, eu me arrisco para salvar outras vidas, eu me comprometo e perco parte da minha vida, não, claro, estou perdendo uma coisa que eu gosto, mas eu faço isso pela humanidade. Então, seres que falam isso, né, merecem um pouco de credibilidade, né, é uma comunidade que trabalha por amor à vida, por amor ao conhecimento. Conhecimento é vida, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Confiem na universidade, na ciência, ela salva, sim, ela define a vida, a qualidade de vida, ela preserva a vida, e acho que não precisa falar mais nada, né? O que vem de fake news, de conversas mirabolantes por aí, precisa ser filtrado e olhem para a ciência, quando estiverem angustiados, olhem para a ciência, olhem para os exemplos, lembra de outras pandemias, como da AIDS, a gripe espanhola, vencemos e vencemos com o quê? Com ciência, e não vai ser diferente agora, né? Então, essas são as minhas palavras finais. Eu agradeço a participação, foi muito prazeroso, adorei, estou à disposição, e o que precisarem, é só, todo mundo deve ter o site da faculdade, estamos lá, né, Du? Professora Dulce? Com certeza, Ana. Estamos a postos, né, para as emergências. Bom, como palavras finais aqui, o Matheus já deu o tom, né? Eu acho que é muito importante a gente olhar para a nossa cidade, né, reconhecer que o nosso afastamento social não está suficiente, né? E todos nós que estamos aqui, né, conversando, acreditando na ciência, nós somos propagadores dessa mensagem. Então, é muito importante que cada um de nós, dentro de casa, né, agora só dá para ser dentro de casa, mas eventualmente aí, né, nas redes, nos telefones, que a gente espalhe esse tipo de ideia, né? Eu, antes de ontem, recebi no meu WhatsApp uma mensagem de uma loja, né, da qual eu sou cliente, informando que já estariam com horário normal para atendimento. Né? O que eu fiz? Dei uma de professora, né? E a pandemia, e o isolamento, né? Respondi, né? Eu acho que cada um de nós tem esse papel, né? Nós que acreditamos na ciência, que nós entendemos por que, né? Esse isolamento, ele tem que ser forte, sério, né? Nesse momento, nós precisamos, né, espalhar essa informação, essa orientação, né? Existe muito material na internet, né? Eu gosto muito dos vídeos, né, do Átila Yamarino, mas existem muitas outras fontes aí, né, para a gente conseguir um pouco mais de detalhe, né, de como a progressão, né, dessa pandemia pode, né, se revelar aí, dependendo de como a gente levar a sério, do quanto a gente levar a sério o isolamento social,
né? Então, nesse momento, o que dá para a gente fazer, né, de mais rápido, mais eficiente, é realmente buscar conversar com pessoas, né, que às vezes estão querendo aí furar o bloqueio, tá, para mostrar a importância disso, né? A gente sabe, né, o comércio local está sofrendo um pouco, mas existem algumas alternativas, né? Dá para a gente mandar por WhatsApp, que vai querer, né? Num contato aí de 5 segundos, você vai lá, pega, paga, né? Não precisa ter loja aberta, né? Então, eu acho que essa mensagem, né, que a gente entende muito bem, né, da importância do isolamento agora, nós podemos propagar, né, de uma forma eficiente e conseguir, né, que Araraquara, aí o nosso local, né, de convívio, atinja, né, atravesse, né, esse momento aí sem tantas perdas, sem tantos prejuízos, né? É claro que a gente gostaria, né, de estender, né, essa perspectiva mais positiva aí para muitos locais, né? A gente sabe aí Manaus, alguns locais no Nordeste estão sofrendo muito, a própria cidade de São Paulo, né, está beirando o colapso ali, realmente, não dá para brincar, né? Eu acho que nós que estamos aqui conversando, né, vocês nos assistindo, temos essa consciência, né? A gente acredita nisso. E cabe a nós, né, espalhar essa ideia da importância do isolamento nesse momento, pessoal, tá? Então, contem com a gente está a postos, né, pretendemos aí continuar com a nossa produção do álcool gel, não só o álcool gel, a gente tem uma produção também de suportes, né, para protetor facial, né, que a gente está fornecendo aí também para a Secretaria da Saúde, e essa produção ela vai continuar aí até onde for necessário, tá? Contem com a gente, acho que a universidade está dando um recado muito bonito, né, de muita sensibilidade e competência, e é isso que a Ana colocou também, né, o amor que a gente tem em estar trabalhando com ciência e formando novos profissionais também com essa consciência importante aí de servir, né, a comunidade, tá? Obrigada. Só para dar o meu boa noite também a todos que nos assistem, eu tenho dito que a palavra que resume o enfrentamento, não só a questão da doença, da Covid-19, mas a toda a dificuldade que a gente tem enfrentado no Brasil é solidariedade. Se todo mundo compreender a solidariedade com quem está pesquisando, com quem está trabalhando, a solidariedade com as autoridades políticas, que não havia receita, eu sou um crítico dos políticos, né? Mas não havia uma receita de como enfrentar isso, então a gente pode aumentar a temperatura, cobrar eles, mas também num determinado nível de solidariedade, de compromisso, e principalmente, solidariedade aos profissionais que não têm o privilégio que talvez nós tenhamos de se manter isolado, de se manter em casa, que são os enfermeiros, os lixeiros, o pessoal da segurança pública, todas essas pessoas que precisam sair, é necessário que saia para que se mantenha o mínimo da nossa estrutura e que se mantenha o necessário para atender a Covid-19. Então, você ficar em casa, solidariedade a respeito com esses profissionais, com essa gente que está se expondo. Eu queria imensamente agradecer ao professor Amadeu, é um amigo, é um parceiro, a gente viaja muito, tem várias ideias, e algumas saem, outras não, essa saiu, e não tem como não agradecer a predisposição dessas duas figuras que eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, pelo visto vão demorar um pouquinho, mas nos conheceremos em breve. É um respeito enorme pelo trabalho de vocês, eu acompanho o trabalho de vocês, acompanho o que vocês estão fazendo aqui na cidade de Araraquara. Eu sou formado na Unesp, né? Eu sou formado em administração pública e fiz um mestrado em ciências sociais, então eu sou unespiano, eu sou cidadão de Araraquara, eu sou morador, nascido, minha família está aqui, então respeito pelo trabalho que vocês vêm fazendo pela cidade. Eu sei que o momento é muito sério,
do ponto de vista de se dedicar, de se expor, e às vezes, principalmente para o nosso lado da ciência, o reconhecimento nunca é aquele que a gente gostaria, aquele que a gente espera, e as críticas sempre vêm em tons exagerados e do desconhecimento. Então, meu respeito, meu carinho gigantesco pelo trabalho que vocês vêm exercendo, toda o Instituto de Química, toda a farmácia, a FCL também, a professora Elaine, que até agora era diretora da Odontos, também sei que está fazendo ações. Então, meu respeito ao Unesp, meu carinho, meu muito obrigado, e a você que está nos assistindo, por gentileza, fique em casa. Se você tem o privilégio, fica em casa. Deixe que os profissionais que necessitam se expor, se exponham. É preciso que a gente passe por esse momento, por um pacto pela vida, que é esse o discurso da marcha virtual pela ciência. Deixa a ciência fazer seu trabalho, os profissionais da saúde fazerem o seu trabalho, os políticos fazerem o trabalho deles, porque nós vamos passar por isso. A questão, como foi muito bem colocada aqui no debate, é como iremos passar por isso. Se sairemos os mesmos, se sairemos menores, ou se sairemos maiores, enquanto seres humanos, enquanto pais, enquanto mães, enquanto filhos, enquanto cidadãos. Essa é a mensagem que eu queria passar para quem nos assiste. Fique em casa, pelo bem, pelo pacto, pela vida. Uma boa noite. Muito obrigado, professores. Muito obrigado a todos que acompanharam. E estarei sempre à disposição. A página está à disposição. O meu trabalho está à disposição para o que vocês precisarem para divulgar, para fazer debate. Estamos aqui para contribuir também. Uma boa noite e até a próxima, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.